Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Filipenses. Glória a Deus. Esse hino que a Fernanda cantou fala do meu tema nessa noite, nascimento de Jesus. Filipenses capítulo 2. Lembrando os irmãos, estamos em recesso nos cultos da semana. Segunda ou terça a gente define sobre o culto de domingo que vem, se terá ou não. Fiquem atentos aí. E estamos caminhando para o final, né? Muito bem. Em janeiro, antecipando, nós teremos 5 domingos. E eu convidei 5 amigos, 5 pastores. Então, o púlpito será renovado em janeiro. Você que está um pouquinho enjoado de ouvir o pastor Sérgio, então, em janeiro, vem gente boa, ungida, pastores, amigos, gente de confiança, para pregar para nós aí. E eu vou ter uma folguinha. Depois eu volto em fevereiro, irmãos. Aí vocês vão ter que me engolir o ano inteiro. Amém? Então, tá bom. Então, Filipenses capítulo 2, verso 6. Filipenses capítulo 2, verso 6. Que diz assim a palavra de Deus: que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Feche os teus olhos, peça para Deus falar com você. Eu não sei a tua necessidade, como está o teu coração, o que você tem passado, quais são os teus anseios, mas peça para Deus. Senhor, fala conosco. Aqui está a tua palavra, uma palavra, Senhor, que diz muito a teu respeito. Uma palavra muito significante para nós como igreja. Uma palavra que é tua, que é importante. E nós não queremos desperdiçar este momento, porque a tua palavra, ela é profética. Que haja, Senhor, a profecia da tua palavra pregada nessa hora. Claro que ela é já absoluta, passando por nós, podemos, ó Pai, até perder alguns detalhes, e de fato nós perdemos, mas aquilo que é central, âmago, aquilo que é, ó Pai, essencial, Deus fale conosco, mostrando, revelando, que nós, nesta hora, nesse culto, contemplemos a tua glória, dentro das medidas cabíveis, daquilo que o Senhor proporcionou para todos nós, como igreja, em um culto. É o que eu oro, Pai, fala conosco, nessa noite, a qual nós estamos intitulando Noite de Natal, em nome de Jesus, para a tua glória. Amém, amém.
Natal é nascimento. Significa aniversário natalício. É a celebração do dia do nascimento. Então, Natal, a turma colocou a data, dia 25 de dezembro, desde o quarto século. Não foi essa data. Jesus nasceu num outro momento, mas está aí o Natal do comércio, do mercado, da cultura, da tradição. 25 de dezembro, final de ano, gera uma expectativa em todos nós. Esse Natal parece que está um pouquinho murcho. A gente passou aí dias difíceis, a turma chega um pouquinho cansada, e a gente percebe isso até no rosto das pessoas. Mas como a gente está um pouquinho liberto das tradições e costumes culturais, a gente celebra a vida em todos os dias, todas as semanas, todos os meses. Enfim, a gente glorifica a Deus. E a turma, então, quando pensa em Natal, se aproxima do Natal, eles se lembram de Jesus. É interessante que a gente, como cristãos, a gente fica até feliz, porque muitos dos que se lembram de Jesus no Natal não se lembraram o ano inteiro. Mas eles cristalizam Jesus só no nascedouro, só nesta época, só como criança. Interessante que alguns polarizam a imagem de Jesus. Lá no berço, lá na manjedoura, quando nasceu, Jesus menino, ou quando não, na cruz. Você sabe disso, você percorre certos ambientes, certos departamentos, comércios, você vê lá um crucifixo. Eles congelam Jesus na cruz. Mas a cristandade fala mais do que isso. Fala além disso. Não é só Jesus lá na manjedoura, como a gente vê, inclusive, em presépios. De certa forma, eu não acho o presépio uma idolatria, porque o presépio, nessa época, ele evangeliza até. É uma oportunidade de gerar algum comentário, inclusive para crianças, para adolescentes. Alguém passando na frente de um presépio, sim, tem um tom idolátrico, não falo que não tem, mas é interessante porque você passando no presépio, você pode até usar como meio de evangelização. Você pode usar como um gancho para falar de Jesus. Então, está ali, alguns congelam a imagem no presépio, no nascedouro, outros na cruz, Jesus, aquele Jesus sofrido, sangrando, derrotado, morrendo. Mas esse menino Jesus, do Natal, ele cresceu, ele virou homem, ele fez a obra de Deus, ele assumiu a missão que estava determinada sobre a vida dele. Ele foi para a cruz, ele morreu, ele passou por aquele momento angustiante, ele saiu da cruz, ele foi para o túmulo, tamparam o túmulo com a pedra, mas a pedra foi removida pelo anjo, para mostrar que ele havia ressuscitado. E este texto que nós lemos, parece que não fala muito de Natal, não está aqui a palavra Natal, não está falando dessa cena de presépio que a gente vê em Mateus, a gente vê em Lucas, parece que está distante do Natal. Mas esse texto, ele fala, ele é um texto profundo. Os comentaristas teológicos falam que é um dos textos mais profundos do apóstolo Paulo.
era um hino, era um cântico, provavelmente em aramaico. E Paulo toma emprestado esse hino, a tradição vai falar isso, alguns não concordam, outros teólogos concordam, em que Paulo pega emprestado o hino e torna ele uma peça teológica, uma trama central da história. E trama central da história porque fala de Jesus e fala da cruz. A cruz em que carregou Jesus, ela é central na história. Nós estamos em 2020, mas o tempo todo nós estamos conversando com esse passado. Nós estamos olhando para trás, nós estamos fazendo menção dos benefícios da cruz. Os antepassados, antes de Jesus, antes da cruz, olhavam para a cruz. E este texto vai centralizar toda a história neste ato expiatório de Jesus. A expiação cobre todo o pecado da humanidade. Então a cruz é central. Nós estamos vivendo também um outro calendário, apesar do calendário que temos aí com dias, meses e anos, mas o nosso calendário é um calendário espiritual, e o nosso calendário espiritual fala da cruz. Ela vigora o tempo todo, a todo momento, e futuramente, de forma escatológica, a cruz estará em perspectiva eterna. Então esse trecho é uma solene declaração doutrinária para a igreja de Filipenses. E ela serve como conduta correta. Se você ler o capítulo 2, do início, você vai perceber que está concentrado aqui do verso 6 a 11, uma excelente conduta para a igreja de Filipenses e para nós nos dias de hoje. Então, esse texto compreende a total missão de Jesus de Nazaré. E este texto vai falar que a missão de Jesus teve 4 momentos. E é sobre isso que eu quero discorrer nessa noite. E peço a tua atenção, que você, no final desta pregação, ore comigo, celebrando o nascimento de Jesus. Amém, queridos? Jesus está aqui? Amém. Glória a Deus, está mesmo. O primeiro momento, então, que fala o texto, é o da pré-existência. Verso 6, que sendo em forma de Deus, a pré-existência de Cristo, compreende o período antes da fundação do mundo. Cristo sempre existiu. O nosso Jesus é eterno. Paulo está falando aqui neste verso, quando ele usa essa expressão, sendo em forma de Deus, ele está falando do ambiente de glória, da atmosfera da eternidade. É um clima atemporal em que Jesus viveu. E a forma de Jesus a qual ele viveu, no original, era igual a Deus. Nunca houve um tempo em que Jesus deixou de ser divino. Ele sempre foi Deus e sempre existiu. Paulo está falando da pré-existência de Jesus. Isso significa que ele participava da natureza de Deus, e ele compartilhava toda a plenitude do Pai. Todos os direitos possíveis que recaíam para o Pai. Então o Pai era adorado, Jesus também era. O Pai era respeitado, Jesus também era. O Pai era servido pelos anjos, Jesus também era. O Pai era enaltecido pelo coro celestial, Jesus também era. O Pai era obedecido, Jesus, o Filho, também era. Porque eles estão em pé de igualdade.
O Pai possuía atributos, Deus possuía atributos e possui. Então Deus é gracioso, Jesus também, amoroso também, Jesus. O nosso Pai, nosso Deus é um Deus justo. Os atributos que só eles têm, onipresença, onisciência, onipotência, Jesus tem todos eles. Domínio, privilégios, Jesus carregava todos eles. E apesar desta igualdade do Filho com o Pai, de Jesus com Deus, ele jamais tirou proveito disso. É isso que Paulo está falando nesse momento da pré-existência. Não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele obedecia a Deus. Ele obedecia ao Pai. E a gente vai perceber essa fase de Jesus, a pré-existência, quando o apóstolo João descreve Jesus como o Logos, o Verbo. No princípio era o Verbo. Ele está falando da eternidade. E o Verbo era Deus, ele está falando de Jesus. E o Verbo estava com Deus, desde o princípio com Deus, diz o verso 2, e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ou seja, Jesus participava da natureza de Deus, e Jesus cooperava com a criação do Pai. É o Logos, é a ação de Deus, é a concentração das ações de Deus, é a essência ativa de Deus. O Logos aqui no original significa verbo. E é em Jesus que Deus se revela de uma forma máxima. Então Jesus é a revelação não escrita de Deus. Quero saber como Deus é. A gente olha para Jesus. Deus é semelhante a Jesus. E outra forma que nós podemos entender melhor essa pré-existência é que ele sempre foi filho, principalmente naquele batismo. Em Mateus capítulo 3, verso 17, que o próprio Deus falou: este é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Pré-existência. Na oração sacerdotal, ele fala da unidade que ele tinha com Deus, com o Pai. Eu e o Pai somos um. Então, ele tinha autoridade, ele tinha poder, e isso foi delegado diretamente de Deus para ele. Não foi transferido por homens e nem por uma classe religiosa. Então o apóstolo está falando, esse é o Jesus pré-existente, é o primeiro momento de Jesus. Então quando nós olhamos e pensamos em Natal, a gente pode ampliar a visão pensando exatamente nisto, que Jesus sempre existiu. Aí a gente chega no Natal, porque o verso 7 fala de Natal. Mas ele, sendo esse Deus, Filho, eterno, glorioso, santo, impecável, majestoso, ele se esvaziou. Aí é o segundo momento, queridos, é o momento da encarnação, e ele toma a forma de servo, e ele se faz semelhante a homens. Por isso que os profetas determinaram: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. O profeta Isaías ainda fala: e um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz.
Isto acontece no corpo de Maria, você conhece a história. Miqueias havia determinado também que seria lá em Belém o nascimento, aquela pequena cidade daria salvação para o mundo. Então o profeta estava falando, os profetas falaram que ele deixaria esta forma esplendorosa que tinha, e o serviço dos anjos, a qual ele recebia, e tomaria uma forma humana, e nasceria como um bebê. Aí é Natal, a encarnação, pela fecundação do Espírito Santo. Os irmãos conhecem a história. Maria ficou assustada, o anjo Gabriel lhe aparece, e ela pergunta: como será isso? E ele responde: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder, a virtude do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. E este ser, este ente é santo de Deus, ele nascerá e será chamado Filho de Deus. A encarnação, e tinha que ser de uma virgem, para não conter a semente do pecado original. Tinha que ser da raça humana para nos representar e nos substituir à altura até a morte. A encarnação, queridos, constituiu um tomar de uma carne inteiramente semelhante a pecadores como nós, para sintetizar nessa carne, a carne de todos os pecadores, é o que vai falar Romanos 8:3. Então, através de atos ordinários, naturais, corriqueiros, rasteiros, como uma camponesa que estava noiva, através do seu útero, através da sua naturalidade, através da sua vida cotidiana ali em Nazaré, através dessa situação ordinária, é que Deus estaria atuando e operando com o extraordinário. Você dará à luz, disse o anjo a ela, agora em Lucas, e será o primogênito, capítulo 2, verso 7, ele nasce, e nós temos ali, queridos, em Belém, o foco da história do mundo, num estábulo, numa manjedoura. Natal é isso. Jesus entra no mundo como hóspede, e a vinda de Jesus já está associada com a sua partida, com a sua morte. A vinda de Cristo, o nascimento de Cristo, Natal, tinha um quê escatológico já com a sua morte, mas a intenção máxima da sua vinda, do Natal, estava associada ao meio salvífico. Esse anjo, ele fala, um deles fala para os pastores que estavam no campo, depois de terem visto aquele coral de anjos cantando, dando glórias a Deus nas alturas. Os anjos falaram aos pastores: olha, hoje nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Aqui está o ápice da intenção de Deus para a humanidade: salvação através do Messias, o Senhor. Isso é Natal, queridos. Não vale olhar para o Natal da tradição, do comércio, do mercado, dar de ombros, virar as costas, comprar presentes tão somente. Nós temos que olhar para o Natal bíblico, o Natal espiritual, o Natal que tem propósito em Deus, o Natal que envolve salvação, o Jesus Cristo correto, não só criança, mas entender toda a sua missão. Ele cresceu, morreu e ressuscitou. Então Jesus deixou a expansividade da glória para ficar 9 meses em um útero apertado. Deixou o aroma celestial para inalar o mau cheiro daqueles animais no estábulo.
deixou de mandar para receber ordens de José, seu pai terreno, e de Maria. Jesus optou em deixar a autonomia, a soberania, para ser carregado no colo da mãe. Que contraste! Deixou o extraordinário para viver o ordinário aqui. O nosso Salvador resolveu usar fraldas, que nem nós vemos hoje aqui, nessa noite. Beber leite materno, dormir na palha. Ser conosco, ser Emanuel, de provedor para dependente. Olha o esvaziamento de Jesus. Olha a renúncia de Jesus. Deixou de ser rei glorioso, abandonou as suas riquezas celestiais para ser como escravo confinado às regras da maldade humana. Abriu mão dos direitos, dos privilégios, as prerrogativas. Ele se assentava num trono de glória. Se esvaziou em suas vontades para ser servo sofredor de Yahvé, de Jeová. Interessante a gente comparar o primeiro Adão com o segundo, que é Jesus, porque o primeiro quis ser Deus. Mas esse segundo Adão, que é Jesus, diz o apóstolo Paulo aos Coríntios, ele quis ser homem. E em Jesus, e o nosso Natal tem isso, encarnação. O ser humano voltou as costas para Deus por causa do pecado. Mas na encarnação, no nosso Natal, Deus se volta para os homens através de Jesus. Ele se aproxima. Se em Jeová nós vemos o Deus distante por conta do pecado que separa homens de Deus, em Jesus nós vemos um Deus muito próximo, um Deus quase que à nossa altura, pelo perdão, pela graça, pela misericórdia, todas disponibilizadas. É a encarnação de Jesus que veio até nós, tomar a nossa pele, entender o que passamos, ter experiências totalmente humanas. O nascimento, a encarnação de Jesus, queridos, de forma prática, significava revelar os mistérios de Deus. Conforme falei, Deus estava distante, agora com Jesus a gente consegue entender as coisas, ter uma espiritualidade. É início de vida espiritual. Estávamos mortos espiritualmente, mas agora em Jesus nós nascemos de novo, e Ele reconstrói pelo novo nascimento um novo eu, uma nova identidade, agora de filhos e não mais de escravos. A influência dele em nós por causa da encarnação, ele executa em nós, dentro de nós, na nossa consciência, poder de decisão moral. A gente consegue escolher agora, se esquivando do pecado, falando não para a carne, discernindo os laços e ciladas do maligno. Nós somos potencializados nas nossas decisões. O nascimento de Jesus nos influencia na nossa liberdade, porque não é só esse momento, o da encarnação, é a influência da vida deles. A gente olha para Jesus como exemplo, a gente percebe, capta a obediência de Jesus ao Pai, e a gente começa a copiar também. Jesus obedeceu assim, assado, então cabe a nós obedecermos também. E de forma prática ainda, espiritual, poderosa, comunicativa, o nascimento de Jesus nos redime, nos salva, nos media.
Ele intercede como sumo sacerdote, ele aplica o perdão, ele revela os segredos do céu, ele nos incentiva à glória eterna, ele mostra a cara do Pai, ele estabelece aliança com o Pai, não mais de escravo, conforme eu falei. Ele fala que o Pai é um Deus que se aproxima, que adota, que inclui todos como filhos. Esse é o segundo momento que o texto diz. O texto caminha para um terceiro momento, no verso 8, que é o da humilhação. E diz lá: e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. A humilhação de Jesus foi voluntária. Jesus optou pelo sofrimento. Jesus resolveu sofrer pela humanidade. Jesus abraçou a sua missão como expiador, servo sofredor. Por isso que quando olhamos para Isaías 53, o profeta vai falar, ele derramou a sua alma na morte. Quando olhamos para outros textos e expressões, Jesus mesmo se revelando, apontando para a sua humilhação, para a cruz. A gente vê lá em João 10, o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas, humilhação. Eis o Cordeiro de Deus, Cordeiro é que seria imolado, teria que morrer, derramar sangue, expiar, humilhação. Ele falou em Marcos 10, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos, humilhação. Naquele colóquio com Maria, no primeiro milagre, naquele noivado, casamento em Caná da Galileia, ela pressiona ele, e ele fala, ainda não é chegada a minha hora. Isso era a pista de que ele seria humilhado, morreria, obediente até a morte, teria que ser em morte de cruz, humilhação. Então esses textos todos, queridos, eram sinais do seu chamado, expressões do seu sofrimento. E Jesus considerou como parte da sua missão o sofrimento. O plano da salvação foi desenvolvido por Jesus com sofrimento. Se Jesus tivesse vindo na pele de um super-homem, se Jesus tivesse vindo com características tão somente divinas, nós olharíamos e diríamos, ah, Jesus, está fácil para o Senhor não sabe o que é ser rejeitado, o Senhor não sabe o que é padecer necessidade, o Senhor não sabe o que é ter fome, o Senhor não sabe o que é passar por dores, humilhações, desprezos. Está muito fácil para o Senhor vir na pele só divina. Mas Jesus veio na nossa pele. E nós crentes, ao olharmos para Jesus, o nosso Salvador, a gente passa a valorizá-lo. Porque a gente passa pela humilhação, pela dor, pela rejeição, pela dificuldade, pela fome, pelo destempero, pelas nossas carnalidades, pelas tentações. A gente passa por tudo isso e Jesus também passou. E a gente passa a valorizá-lo, porque ele passou por tudo isso. E há uma comunicação naquilo que Jesus passou com o que nós passamos. E a gente, então, conectados nele como videira verdadeira, a gente recebe forças, ânimo.
resiliência, vontades para prosseguirmos. Então Jesus, como servo sofredor de Deus, Ele sabe o que você passa. E a identificação com você é forte. Ele entende você, tuas lágrimas, tuas dores. Mas o profeta fala nesse capítulo 53 de Isaías, que muitos não criam, olhavam para ele com repúdio, repeliam a pessoa dele, porque ele não tinha aparência nem formosura, ele não agradava, ele não foi reconhecido por autoridades, era desprezado, mas rejeitado entre homens, considerado indigno, homens de dores, em que as pessoas escondem o rosto. A insignificância na humilhação de Jesus foi muito grande, era desprezado, e dele não fizeram caso, vai falar também o profeta. O povo na crucificação, na humilhação, não o teve como digno de atenção. Foi condenado, ficou solitário, seu ato não foi relevante, considerado por homens, porque aparentemente Jesus na cruz, naquela humilhação, era uma derrota mundial. Mas não era. Era o terceiro momento de Jesus, dele sendo obediente até a morte e morte de cruz. E nesse esvaziamento total, ele morre por amor a todos nós. Esse ato de humilhação foi por amor. Por isso que nós temos que entender e valorizar o que Jesus passou no Calvário por todos nós. Lá na cruz, meu irmão, ele foi desamparado por Deus. Deus meu, por que me desamparaste? Ele optou por isso, para você nesta noite ser aceito por Deus, como Pai. Jesus desceu da glória, veio até esta terra. Eu gosto da expressão, andou pelas ruas empoeiradas da Palestina. Desceu da glória e veio aqui, para você sair daqui e subir para o céu, para a glória. Na humilhação, na cruz, o escárnio, os açoites, para você ser qualificado como rei e sacerdote. Olha o privilégio. Nós avançamos como igreja no reino, e no reino nós somos reis e somos sacerdotes. Por isso que você interage com a autoridade, por isso que você intercede, por isso que você comanda. Mas para isso, na economia de Deus, teve que acontecer a humilhação, Jesus ir até a cruz, de forma voluntária, facultativa, opcional. E ele fala isso em João 10. Minha vida, ninguém tira. Lembram no Getsêmani? Quando os guardas chegaram, que Pedro deu uma pedrada. Não é que Pedro deu uma pedrada. Pedro agiu como Pedro. Cortou a orelha de Malco.
o servo, o guarda do sumo sacerdote. E ele falou para Pedro: Pedro, guarda a espada, porque se você usar a espada, pela espada você vai morrer. Não poderia eu dar ordem aos anjos celestiais, pedir ao Pai, e Ele enviaria mais de 12 legiões de anjos para me livrar. Então tudo estava no script celestial. Dou a minha vida para reassumi-la, disse ele. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. É o amor de Jesus que o levou, juntamente com o amor da Trindade, para a cruz. Na verdade, o que está em voga aqui é João 3,16. A missão de Jesus era amar, expressar esse amor de forma prática. E na morte dele, salvar, disponibilizar salvação para o mundo inteiro. Humilhação. Mas, como Deus é justo, e no âmbito escatológico, eterno, glorioso, o nosso Deus não deixaria as coisas assim. E aí é o quarto momento que diz o apóstolo aqui no verso 9. Por isso, porque o nosso aniversariante da noite, Jesus de Nazaré, existiu, encarnou, se humilhou. Aí Deus falou assim: vou exaltá-lo soberanamente. E é o que fala o apóstolo. E era uma poesia, um hino. Podemos até desafiar aí os músicos a colocar letras, digo músicas, tornar esse trecho aqui um louvor para nós cantarmos. Fica aí o desafio. Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome. Deus é justo. Não permitiria que o seu filho ficasse na perdição, na humilhação. E aí vem o que? A ressurreição. Para mudar os parágrafos, a ressurreição encerra o parágrafo da humilhação e inicia uma nova história, um novo cenário, o da exaltação. O caminho da exaltação então passa pelo vale da humilhação, queridos, o Calvário, o túmulo, mas não para aí. Essa estrada leva à glória, e ali ele ressuscitou. Pelos homens ele recebeu insultos, chocarrices, foi tido como indigno, mas agora o Pai Celestial lhe dá um nome que está acima de todo nome. E nome na época era a pessoa, era emblemático, era profundo, era o caráter dele em si. E não só isso, era o que ele fazia, a sua missão era profunda, ela era extensiva e eterna. Então, aí diz o salmista, depois que ele passa pela ressurreição, ele ficou assentado à direita de Deus, em posição de autoridade. Momento da exaltação, queridos. A nossa fé não para na cruz, não para no túmulo, ela ressuscita e ela celebra essa onipotência de Jesus. Paulo está falando de um domínio eficaz, de uma administração de todas as coisas. Cristo está regendo a humanidade através da sua graça. Através do seu amor, ele influencia os corações humanos, e ele influencia nas liberdades dos crentes, ele influencia na igreja, a igreja desempenha o papel a qual ele deixou determinado pelas escrituras sagradas.
No âmbito cósmico espiritual, ele despojou, disse Paulo aos Colossenses, principados e potestades, ele subjugou demônios, Satanás, colocando debaixo dos seus pés, e tendo autoridade e humilhando, está ali concentrado na palavra ignomínia, que significa isso. Ele humilhou de vez Satanás e os demônios e toda forja e casta maligna, deixando por derrotados. Ele tem poder sobre o cosmos, e ele tem poder sobre este mundo, sobre a política, sobre os governos e sobre os reis. Aplauda o aniversariante da noite. Exalte o aniversariante da noite. Glorifique-o. Aleluias. Nós estamos falando de Jesus como Quírios, como Senhor, como aquele que governa a história, Senhor de todo o universo. Com o corpo ressurreto, ele aparece aos apóstolos e fala: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Glória a Deus. Oh, aleluias. Eu quero ver no juízo, porque o apóstolo Paulo não poupou. Esse hino aqui, essa poesia cantado na época da igreja primitiva, que coisa gloriosa, irmãos. Ainda pensando em musicalizar esse trecho, deixo aqui também uma admoestação para que a gente cante músicas cristocêntricas, que falem de Jesus, que demonstrem a nossa fé, que falem de realidades e verdades eternas. Porque o verso 10 fala: para que é o nome de Jesus. Você está entendendo o que é Natal? Não é festinha, final de ano, com o peru na mesa, presentes debaixo da árvore de Natal sendo abertos à meia-noite. Oh, irmãos, isso significa muito pouco. Eu posso até inferiorizar falando nada. Nada frente ao que Jesus fez. Natal é isso, se dobrar com os joelhos pela pessoa, pela missão, pela obra. Então, assim, queridos, aqueles que zombaram vão ter que confessar. Aqueles que ridicularizaram vão ter que admitir. Aqueles que não creram terão que cair de joelhos. Os irmãos estão entendendo a predestinação que nos aguarda? O que nós passaremos na presença eterna de Jesus? Chegará um dia, queridos, e já chegou, em que todo joelho tem que se dobrar, porque Ele é a autoridade máxima. A classe angelical se dobra nos céus. Demônios debaixo da terra, diversos, o Hades, o além, condenados, se dobram. E homens de todas as tribos, povos, línguas e nações se dobram. Toda categoria,
toda espécie de gente, toda condição socioeconômica, intelectual, cultural, todo ambiente, toda atmosfera, todo nível de gente viva ou morta, terão que dobrar os joelhos diante do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Dobrar os joelhos, você sabe que é ato de adoração, é total reconhecimento, superioridade, admiração, reverência, temor, respeito. Oh, irmãos, nós já nos dobramos. Isso aqui é um laboratório. A gente já vai ensaiando, a gente já vai dobrando os joelhos diante do nosso Senhor. É o último momento de Jesus, a qual Ele está hoje, o da exaltação. Ele morre, ressuscita, dá as últimas instruções para os apóstolos, começa a subir para o céu. Os apóstolos embasbacados, 2 varões se aproximam e falam: este varão a qual está subindo, ele descerá. E aí o Salmo 24:7 fala que os anjos apostos, é exaltação, estamos no momento da exaltação. E um anjo receptivo, eu acho que ele era diácono, ele trombeteia lá da porta: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas. Exaltação, né, irmãos? E entrará o Rei da Glória. Aí um outro, acho que lá no saguão: quem é este Rei da Glória? Aí o anjo diácono lá na porta: o Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. E ele reafirma, porque Jesus foi recebido em glória: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Talvez um outro anjo lá no saguão, ainda não acreditando, mas quem vem lá? Era Jesus entrando. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Jesus adentra, exaltado, e quando Estevão morre, teve a visão de Jesus assentado no trono, como disse o salmista lá atrás: à direita de Deus. Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem está em pé à direita de Deus, disse Estevão, enquanto que as pedras vinham na sua direção, tirando e abalando a sua pressão, para ele cair morto. Foi recebido em glória, momento de exaltação de Jesus. Jesus vive à direita de Deus reinando, e ele voltará em glória. Ele mesmo falou em Mateus capítulo 25, o Filho do Homem, ele voltará em glória, e todos os santos anjos com ele. Então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta os bodes das ovelhas. Ele voltará em glória, o nosso Senhor, e todos terão que confessar a sua majestade, a sua pessoa, o seu governo, o seu poder, a sua autoridade, o seu caráter, a sua santidade. E o verso 11, eu quero encerrar aqui: e toda língua confessará que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Nós cantaremos o hino da vitória naquele dia, momento de exaltação. Esse é o nosso Jesus. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor. Isso é Natal, o resto é resto. Mas eu tenho 5 minutos.
Um pouco mais, o culto começou um pouquinho atrasado. A mão que segurava o universo, momento pré-existente, veio segurar o dedo de Maria. Momento da encarnação. Essa mão cresceu, criou nervos, músculos, foi tarimbada pelo trabalho de um carpinteiro, de um pedreiro. Mostrou a cara para Israel. E os homens o mataram. Essa mão foi segurar os nossos pecados no madeiro. Momento da humilhação. Mas o escritor aos Hebreus fala que essa mão, a de Jesus, hoje, segura o cetro de justiça, de equidade. E eu queria aqui não ser tido como herege, compreendam o pastor de vocês. Mas eu queria encenar um momento de exaltação aqui nessa igreja. Semelhante a Cristo chegando e entrando nesta igreja, e todos nós exaltando, conforme o salmista registrou, ele entrando nos céus. Por isso eu queria pedir que o Pedro tirasse aqui o pedestal, porque Jesus vai passar aqui. Pode tirar, Pedro, o pedestal, põe aqui de ladinho. Eu queria pedir para o Adams estender tapete vermelho para Jesus. Jesus vai entrar. Nós vamos encenar. Se você achar que foi heresia, você ora por mim depois. Eu vou pedir para o Edson e para o Manuel fecharem a porta ali de vidro. Isso. Não abre não. Só quando Jesus for entrar. É uma encenação, uma dramatização de realidades. Jesus às vezes fazia isso. Fez para Nicodemos, você tem que nascer de novo. Explicava o espiritual por coisas concretas, materiais. Ele falava, eu sou a porta. Vocês não estão entendendo que eu sou a porta. Quem entrar por mim, salvar-se-á. A porta, você sabe o que é, né? Sei. Ou quer que eu desenhe uma porta? Não precisa desenhar não, Jesus, eu já sei o que é porta. Então você tem que entrar por mim. Caminho, você sabe? Sim. Então eu sou o caminho. Videira, você conhece? Conheço. Então você é o ramo. Meu pai é o agricultor. A vara que estando em mim, semelhante ao agricultor na videira, ele corta. Jesus às vezes corta a gente, fica dolorido, mas é para produzir mais frutos. Amém, queridos? Você não está muito animado para o aniversariante entrar. Eu estou vendo no teu rostinho aqui que você está meio acabrunhado assim, está com a cara de pós-pandemia. Mas não tem problema, a gente vai encenar. Pastor, o que o senhor quer aprontar com a gente? Não, fique tranquilo. A heresia vai ser leve, não vai ser. Eu queria pedir para os irmãos aí apagarem a luz. Jesus vai entrar. Soltar aquele hino de introdução. Aquele hininho de introdução. Quem está na mesa aí, solte. Nós colocamos aquele hino no começo. Amém, queridos? Pode pôr mais baixinho. Nós vamos encerrar este culto encenando
a entrada de Jesus, exaltando Jesus de Nazaré. Que fique marcado nesse culto de Natal, nesta noite, o contrário da igreja de Laodiceia, em que Jesus está do lado de fora, batendo na porta, querendo entrar, mas não consegue. Nós vamos deixar Jesus entrar. Natal é Jesus entrando no coração. Natal é Jesus nascendo no coração. Quando Jesus foi nascer, não tinha lugar nenhum as estalagens. Jesus só nasce aonde há espaço para ele nascer. Ele é educado, ele não disputa, ele não é como Satanás, que arromba a porta, enfia de forma forçosa suas más vontades. Jesus é diferente. Natal é isso, que ele nasça, primeiro que ele entre, que ele nasça, que você dê espaço para ele nascer no teu coração, na tua vida, nos teus negócios, na tua alma, na tua família. Amém? Jesus já vai entrar. Pode soltar música. Solte novamente a música. Jesus vai entrar, queridos. Vamos esperar a música. Pode soltar outra se não tiver. Não tem problema, põe outra aí. Glória a Deus. Não se distraia, meu irmão. Os diáconos na porta estão preparados. Amém? Aqui é uma grande peça nessa noite. E você vai descobrir que você é artista. E nós vamos falar: levantai, ó porta, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, porque entrará o Rei da Glória. Abre devagarinho, Edson, deixa Jesus entrar devagar. Isso. Jesus entre. Ressurreto, Jesus ressurreto, entre, adentre, esta igreja é tua. Você quer receber Jesus sentado, assim? Jesus começa a entrar nesse corredor. Estamos encenando pela fé realidades eternas. Pode entrar, Jesus, reina sobre esta igreja. Aqui há espaço para o Senhor reinar. Aqui há espaço para o Senhor governar. Perceba, o Senhor, que o Senhor não vem sozinho, o Senhor vem acompanhado com exército celestial. Há um coral de anjos também fazendo receptividade às nossas glorificações nesta noite, para que o Senhor adentre. Jesus está percorrendo este corredor, queridos. Eu quero juntamente com você aplaudir o Rei da Glória. Comece a aplaudir ao Senhor Jesus. Senhor, esta igreja é tua. Adentre sobre esta igreja. Governe sobre esta igreja. Reine sobre esta igreja. Governe sobre as nossas vidas. Deus, assenta, Senhor querido, ó Pai, sobre o governo desta igreja, sobre a administração desta igreja. Receba, Senhor, os nossos aplausos, a nossa exaltação, a nossa glorificação. Nós te reconhecemos como Senhor da glória. Nós te reconhecemos como
como Salvador eterno. Tome conta de todos nós, das nossas famílias. Tome conta, Pai querido, em nome de Jesus. O Senhor é o aniversariante da noite. Nós te reconhecemos, nós te honramos, nós, ó Pai, reverenciamos a tua pessoa. Nós, ó Pai querido, Deus da glória, admiramos, tememos ao teu nome. Deus da glória, reconhecemos a tua soberania. Esta igreja é tua, volto a dizer. Receba, Senhor, governe em nome de Jesus e tome conta de todos nós. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus, por esta palavra, por este culto. Obrigado, Senhor, por estas realidades. Nós confessamos que o Senhor é Senhor. Nós, ó Pai, nos rendemos por completo. Nós dobramos os nossos joelhos aqui na terra e nós, ó Pai, fazemos, Senhor, menção do teu nome e usamos o teu nome com autoridade. Nome esse a qual todo joelho se dobra, nome sublime sobre todo nome. Jesus de Nazaré, nós nos encurvamos diante de ti em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador e o consolo do Espírito Santo seja com a tua vida, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, meu irmão. Não mate Jesus no coração. Ele tem que nascer e reinar para a glória de Deus. Que Deus te abençoe. Uma semana de vitória. Você é um bom artista, você ensinou bem a dramatização. Deus te abençoe. Boa semana.